Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui, questão 9 do exame discursivo de física da UERJ 2024, aqui nós temos o seguinte, ó. Em procedimentos clínicos, a resistividade elétrica do sangue pode ser medida pela intensidade de corrente elétrica produzida por meio de uma diferença de potencial U, sendo esta aplicada ao longo da região da veia de comprimento L, como ilustra a imagem. Então aqui nós temos a base da área da veia, né? Então, ou melhor, a área da base da veia. Aqui nós temos uma diferença de potencial e ali nós temos a corrente, que é o fluxo sanguíneo, né? Ele está misturando ali eletricidade com o nosso corpo humano, olha só. A hemólise, que consiste, né, numa alteração dos glóbulos vermelhos, diminui o valor da resistividade elétrica média do sangue, devido ao rompimento das hemácias, substâncias eletricamente carregadas que são geradas na corrente sanguínea, provocando danos ao paciente. Sabendo que uma pessoa saudável possui uma resistividade elétrica média do sangue de 1,6 ohm vezes metro, considere aí os seguintes dados para dos procedimentos clínicos de um paciente. O comprimento 2 vezes 10 a menos 3 metros. Esse S aqui seria a nossa letrinha para representar a área, tudo bem? Alguns livros utilizam S. 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. A DDP 0,1 volts. A corrente 1 vezes 10 a menos 4 amperes. Determine em ohm vezes metro a resistividade elétrica do sangue desse paciente. Indique também se ele sofreu hemólise, justificando a sua resposta. Bom, pessoal, para a gente começar a resolver essa questão aqui, nós precisamos lembrar de duas relações, né? Primeiro, a gente vai precisar lembrar da segunda lei de Ohm, que é onde vai fazer aparecer ali essas letrinhas que o exercício está te dando. A segunda lei de Ohm é a relação famosa, a relação do Rolla. É o ρL sobre A, né? A resistividade multiplicado pelo comprimento dividido pela área. Lembrando que aqui o nosso S significa área, tudo bem? Mas perceba que nós não temos a resistência na questão. Então a gente vai precisar utilizar também a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm ela é mais usual, né? A gente costuma utilizar mais ali nos circuitos elétricos, que é U é igual a R vezes I. Perceba que eu consigo agora relacionar essas duas equações. Como? Eu posso pegar o R aqui, olha, e deixar ele isolado e passar o I para o outro lado dividindo. Vai ficar U dividido por I. Então eu posso escrever aqui que U dividido por I, isso daqui é igual a nossa resistividade, o nosso comprimento da veia dividido aqui pela nossa área, né? A área da seção transversal da veia. Perceba que o nosso objetivo aqui, olha, é descobrir a resistividade em ohm vezes metro. Então eu preciso isolar essa resistividade aqui, essa letrinha aqui, olha. Para eu isolar ela, o que eu vou fazer? Vou passar a área multiplicando e vou passar o L dividindo e vou deixar ela sozinha. Vai ficar assim, ó. Vou botar uma fração aqui e aí nós vamos ter a DDP multiplicado pela área, tudo isso aqui dividido pela corrente e o comprimento. Tudo isso daqui, então, é igual à nossa resistividade. Está aqui a fórmula que nós vamos precisar utilizar. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa setinha daqui para não confundir a nossa cabeça e nós vamos resolver agora substituindo os valores. Ó, a resistividade ela vai ser uma fração um pouquinho maior. Aqui em cima nós vamos ter U vezes A, então é a DDP multiplicado pela área. A DDP é 0,1 e a nossa área é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Já estão nas unidades certinho, metro quadrado, metro, DDP está em volts aqui, enfim. A corrente aqui embaixo vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 4, que foi informado aqui, olha, já em ampere, tá tudo certinho. E o comprimento é de 2 vezes 10 elevado a menos 3, que já está em metros também, então já está resolvido. Avançando aí agora, vê se você concorda comigo. Olha só, nós podemos simplificar, né, o 2 daqui, olha, com o 2 de baixo. Então, nós temos 2 dividido por 2. E depois nós temos 0,1 dividido por 1. 0,1 dividido por 1 é o próprio 0,1. Agora, a gente só resolve só as potências. Então, vai ficar embaixo, no total, é 10 elevado a menos 7. Né? Quando eu faço essa subtração de potências, aqui nós vamos ter 10 elevado a 1. Isso daqui vai nos dar, então, 0,1 vezes 10 a 1. 1 exato. Então, a nossa resistividade vai ser 1. 1 o quê? Ohm vezes metro, porque nós estamos nessas unidades. Ohm vezes metro. Encontramos o resultado, mas ainda não é tudo. Para você ganhar o ponto inteiro, você, além de encontrar o resultado, você tem que justificar dizendo o seguinte: sofreu hemólise sim ou não e por quê? Bom, aqui em cima ele fala o seguinte, olha só.
A hemólise se consiste em uma alteração ali dos glóbulos vermelhos que diminui o valor da resistividade. Beleza. Então, se ela diminui o valor da resistividade e no normal a resistividade é 1,6, então sim, esse cara sofreu hemólise. Então, o que nós vamos escrever aqui? A gente precisa justificar. Sim, sofreu hemólise, pois o valor normal apresentado no texto é de 1,6. Aí eu vou escrever aqui as unidades, né? Ohm vezes metro. E nós encontramos a conclusão, vou botar assim, ó, foi que o valor encontrado é de 1. Prontinho. Então, ou seja, menor que o normal. Sofreu uma baixa. Menor do que o normal, então ele sofreu. Tá justificado. Tranquilinho, pessoal? Então a resposta sim ou não, sim. E o porquê? O porquê, porque a gente encontrou um resultado menor do que o normal apresentado no texto. Bom, pessoal, por essa resolução, então, só isso tudo. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo ali nas próximas aulas para as próximas resoluções aí. Até mais.